Liberar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nos colocamos, Pai, diante da tua presença nessa noite. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha ao nosso encontro, venha falar, Pai, ao nosso coração. Venha revelar a Deus, a nós, tudo aquilo que é necessário para as nossas vidas. Venha abrir os nossos olhos, Pai, para aquilo que ainda não enxergamos. Arranca, Pai, as escamas que ainda nos impedem, Pai, de ver a tua glória por total. Senhor Deus, e que possamos, Senhor Deus, ser alimentados pela tua palavra, cheios do teu Espírito Santo, Pai, supridos, Senhor Deus, em todas as nossas necessidades. Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Te louvo, Pai, por cada uma das pessoas que estão aqui nessa noite. Te louvo por aqueles que não puderam estar. Que o Senhor esteja, Pai, guardando suas vidas, Senhor Deus, nas suas casas nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Assim, Deus, nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Ficamos 2 aulas sem participar, mas nosso conteúdo está em dia. A gente terminou a nossa última aula em 1º e 2º Tessalonicenses. Hoje a gente vai falar sobre Coríntios, a gente vai falar sobre Gálatas, a gente vai falar das cartas que Paulo escreveu na prisão, que são Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses. E aí eu coloquei algumas coisas aqui, depois eu vou estar enviando para vocês pelo WhatsApp, mas um dos pontos importantes que a gente é bom a gente entender é que Paulo, ele foi um dos primeiros missionários cristãos, ou missionário cristão, a chegar na Grécia. E quando a gente pega o texto de Coríntios, por exemplo, ele veio de onde? Ele estava vindo de Atenas. A gente pode ler isso em Atos 18, do versículo 1 até o versículo 7. Ele está vindo de Atenas, está indo para Corinto, para a Grécia, e ele chega de um certo modo animado ali para que as coisas possam acontecer. Nesse momento é quando ele encontra um casal, que é Áquila e Priscila. E da mesma forma como a gente olha hoje algumas igrejas, como essa aqui também, nasceu na garagem, lá da casa do pastor Giovanni, e outras tantas igrejas que começaram numa tenda, começaram numa garagem, começaram num salão pequeno, e hoje já estão expandindo, já estão grandes. Paulo começou a igreja ali em Corinto, na casa de Áquila e Priscila. E outro ponto importante, eles trabalhavam, eles tinham o mesmo ofício, que era a fabricação de tendas. Então, quando ele vai até a casa de Áquila e Priscila, eles trabalham na mesma função. E eles faziam isso durante a semana e faziam as vendas aos sábados. Mas um dos pontos importantes de Corinto é que a cidade era marcada por imoralidade e o culto à deusa Afrodite. A gente tem muito culto a deuses quando a gente começa a falar sobre a questão da Grécia, quando a gente começa a falar sobre Roma. E se você for parar para analisar, existem ligações desses cultos a esses deuses que eles iam criando, formando, com o que a gente vê também no Egito Antigo. Só que, lá quando a gente lê em Atos 18, 9, eu vou abrir para vocês para ler, Atos 18, 9, se você trouxe a sua Bíblia, você pode estar abrindo ela também. Lá no versículo 1, eu vou ler o versículo 1 para a gente poder pegar o contexto todo. Diz assim, ó, depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto, e lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher. E aí a gente vai lá para o versículo 9 agora. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Versículo 11.
E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Nesse momento, Deus vem até o encontro de Paulo, porque mesmo ainda que ele tenha chegado com certo ânimo, querendo falar do amor de Deus, falar sobre Jesus, o medo, a aflição vinha sobre. Não há como dizer que uma pessoa, um missionário, não tem ali um certo receio. Ele tem, mas a esperança dele de que ele está fazendo algo para o Senhor é muito maior, e é isso que faz com que ele caminhe. Ele não permite que o medo tome conta, ele não permite que o medo venha ali e bloqueie os passos que ele dará em seguida. E qual que é o propósito da primeira carta de Coríntios? Detalhe importante que eu estava me esquecendo. Existe uma teoria, quando eu estava pesquisando, eles usam esse termo, de que 1 Coríntios não seria a primeira carta, ela seria, na verdade, a segunda carta. Porque existe uma teoria de que uma outra carta foi escrita, mas que se perdeu com o tempo. Ninguém sabe para onde foi parar. Então a gente tem 1 Coríntios e 2 Coríntios. Mas os teólogos estudiosos dizem que se essa carta existisse, se ela fosse encontrada, e eles se baseiam nisso, quando a gente vai ler 1 Coríntios 5:9, eu vou ler daqui a pouco para vocês, eles dizem que se houvesse realmente essa carta ali, teríamos então 1 Coríntios, 2 Coríntios e terceira carta a Coríntios. Então esse era um detalhe importante que eu gostaria de passar para vocês. E qual que é o propósito da carta de 1 Coríntios? Era corrigir divisões e imoralidades. A igreja estava crescendo, estava começando ali, mas havia muitas divisões. Aquela velha história, olha, eu acho que é por esse caminho, eu gosto disso, e aí o outro, não, mas não é tão bem assim, eu não gosto da parede cinza, eu gosto da parede preta, eu não gosto de nome americanizado, eu gosto do nome mais raiz, e aquelas discussões que vai dividindo o corpo de Cristo. E também a imoralidade que havia sobre a cidade, pela questão do culto a Deus Afrodite, entre tantas outras coisas que eles faziam ali que fugiam daquilo que Deus desejava que fosse feito. Vinha também para combater uma mistura de fé e paganismo, o que a gente encontra muito ainda hoje, e ensinar ética cristã e a relação entre os irmãos. Então, quando você pega o livro de 1 Coríntios, você vai ver muito ensinando sobre essa ética cristã, como se comportar, como um cristão deve se portar, não somente dentro da igreja, mas principalmente diante da sociedade. Porque dentro da igreja nós não somos muito condenados, vamos colocar assim. Ainda que há condenações, mas eu digo que quando você está diante da sociedade, a condenação ela é muito maior. E isso se deve também a erros que talvez eu tenha cometido, você tenha cometido, ou outras pessoas tenham cometido, e acabam não por fazer uma divisão, uma separação de quem é quem. É como se eu dissesse, olha, todo mundo que nasceu naquele bairro não é gente boa, todo mundo que vem daquela cidade não presta, e por aí vai. E a gente não deve ter essa atitude, nem no mundo secular, nem no mundo cristão, evangélico, em qualquer uma das religiões que existam dentro do nosso mundo. E aí eu quero colocar para vocês uma estrutura da carta, que vai desde do capítulo 1, depois a gente vai até o capítulo 16. Mas veja aqui, o primeiro, de 1 a 6, ele fala sobre uma divisão interna e litígios. Paulo repreende as divisões da igreja de Corinto e conflitos entre os irmãos. Ele chega ali para dar uma chacoalhada, fala, olha, vocês estão discutindo demais, vocês estão entrando num conflito desnecessário, e com isso vocês estão se perdendo, vocês estão levando a igreja de Cristo para um outro rumo. E veja que quando há discussões, fugiu a palavra, contenda no meio dos irmãos, a quebra é fácil, a ruptura é fácil. A gente julga muito, fala, isso é muito para o mundo empresarial, quando é uma empresa familiar, e aí dois irmãos não estão de acordo com o que vai se fazer e acaba quebrando, com relação à herança. Não, dentro da igreja isso existe muito. É que as pessoas
eu não digo que ultimamente, mas já uma longa data, as pessoas elas não querem ter autoridade sobre elas. Então eu venho à igreja, o pastor falou alguma coisa que eu não gostei, pronto, já não serve para mim. Eu vou para uma outra igreja que seja conveniente, que diga o que eu gosto de ouvir. E com isso vai se dividindo. E as pessoas criam uma ilusão, elas criam uma fala que dizem o seguinte, e eu não concordo muito com isso. É bom que haja uma grande quantidade de igrejas, porque abrange uma grande quantidade de pessoas. Se fosse realmente igrejas que levassem a palavra de Deus ao pé da letra, como ela deve ser levada, tudo bem. A gente poderia ter aí 500, 600, 1000 denominações pelo Brasil afora. Mas a questão não é essa. As pessoas elas não dividem a igreja porque cresceu muito, vamos fazer 2, como se fosse uma célula. Não, eu não gostei, não concordo. O pastor fica querendo pintar a parede de cinza e eu gosto dela azul, o outro gosta de branco. Não gostei porque ele chama minha atenção. E aí a pessoa se rebela e ela diz o seguinte, isso não estou fazendo nenhuma crítica a pessoas que eu possa ter conhecimento, mas as pessoas elas querem usar Deus para justificar os seus erros. Para justificar aquilo que na verdade nem foi Deus que falou, mas foi a sua consciência, foi o seu coração. E ao invés de seguir uma linhagem, seguir Deus e levar, essa é a palavra de Deus, fidedigna, sem ruptura, sem maquiagem, sem mentiras. E Paulo vem para confrontar isso com os irmãos. Por isso que ele chama os cristãos à unidade em Cristo e ao amor fraternal. Entenda que essa chamada é para as pessoas que servem a Cristo. Isso aqui está longe do que as pessoas pregam hoje sobre os cultos ecumênicos. Eu vou ter uma celebração católica, evangélica, budista, o candomblé e tudo mais, e tudo junto, está tudo lindo e maravilhoso, porque todos os caminhos levam a Deus. Não é isso que Paulo chama os irmãos. Ele chama os irmãos para que eles entendam que vocês estão dentro de um mesmo corpo e vocês têm que manter a unidade. Se algo está ali que não faz parte do corpo, e a gente pode ver isso dentro da medicina, quando eu por exemplo, eu estou com, deve ser uma ferpa que eu estou no dedo aqui, e o corpo está tentando jogar para fora, porque ele entende que é um corpo estranho. E Cristo, Deus, ele não quer um corpo estranho no meio do corpo dele, ele quer o corpo dele limpo, remido e salvo pelo sangue de Jesus. Ah, mas pastor Rafael, isso quer dizer então que uma pessoa não possa vir de uma religião se converter? Isso sim. O que Deus fala na questão de unidade é, não vamos abrir as portas para colocar dentro daquilo que eu ensinei para vocês um paganismo, uma coisa que seja conveniente. Um exemplo que a gente tem agora recente é do Halloween, uma festa pagã, mas que lá atrás, nos primórdios, alguém falou assim, vamos colocar junto com as celebrações da igreja e está tudo bem, está tudo resolvido. E até hoje as pessoas entendem e elas acreditam que faz parte de um ritual sagrado para a igreja. E não faz. Não tem nada a ver. É um culto pagão. Tem as celebrações deles lá na época dos povos celtas e fica lá. Não tem que agregar. Assim como o Natal. O Natal eles tentam de todas as formas agregar que seja algo religioso. E não é. O nascimento de Cristo é algo importante, mas não da forma como a sociedade, o comércio, todo mundo quer pregar hoje, de que a gente tem que engolir isso goela abaixo, assim como a Páscoa também foi sendo agregado fatores que não tem nada a ver com Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado com esses pontos. Do capítulo 7 até o 16, ele fala sobre questões conjugais, dons espirituais e o amor cristão. Paulo orienta sobre o casamento, o uso correto de dons espirituais e a importância do amor como base da vida cristã. O amor deve guiar todas as ações. Daí a gente tem o capítulo 13. O tema central de 1 Coríntios, você pode anotar, é 1 Coríntios 10, 31. Fazei tudo para a glória de Deus. Se um dia vocês estiverem em algum lugar e alguém perguntar qual é o tema central de 1 Coríntios,
Você já levanta a mão, responde e ganha o prêmio de R$1 milhão. Já pensou? Que maravilha! Mas no capítulo 13, e aí eu vou ler ele para vocês. Normalmente a gente escuta muito esse capítulo 13 em casamentos. Renato Russo, escrevendo a música, usou algumas partes. Mas olha só, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Versículo 4. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei também como sou conhecido. E versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. E se você pegar a palavra amor e trocar por Jesus, encaixa perfeitamente nesse capítulo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e Jesus. Porém, o maior destes é Jesus. Aonde está escrito amor no capítulo 13? Se você trocar por Jesus, ele vai ter um perfeito encaixe. É isso que Paulo está trazendo para mim, para você, ele trouxe para aquele povo naquela época. Vocês podem fazer as coisas maravilhosas, as coisas mais gigantescas, vocês podem se aperfeiçoar em qualquer área, mas se vocês não tiverem Jesus dentro do coração de vocês, de nada adianta. Vocês podem profetizar, vocês podem dizer, olha, esse monte vai sair daqui, vai para lá, vocês podem curar, mas se não tiver Jesus, de nada resolveu. É como aquela pessoa que olha alguém fazendo um ato profético, eu já contei isso um dia no culto, de um irmão que viu a Neuza Itioca ungindo uma praia, porque havia muito assassinato, muito roubo, e Deus levou ela a fazer aquilo. Olha, você vai ungir essa praia de ponta a ponta. Então ela tinha muito óleo e foi ungindo. E alguém viu aquilo e falou, opa, vou fazer igual lá onde eu moro, porque lá também tem muita bandidagem, tem muito assassinato. O que ele fez? Ele pegou um galão, aqueles de 200 litros de óleo, orou, ungiu e começou a despejar pela praia. Foi multado, porque ali houve um crime ambiental. Não teve efeito. Porque foi o coração dele que desejou fazer aquilo, não foi Deus que instruiu ele a fazer aquilo. Mas creio eu que se ele tivesse tido Jesus no coração e uma revelação de Deus para fazer aquilo, certamente teria um efeito como ele esperava. E ele fala ali, sem amor, os dons são vazios. E entenda que dons são presentes, e o presente que Deus entrega, ele não retira. A gente conhece muitas pessoas que têm dons de língua, dons de cura, dons de ensinar, mas em que algum momento da vida se perdeu, se afastou de Deus. Os dons não desaparecem, eles permanecem. É diferente de título. Eu recebi um título ano passado, de pastor, mas eu posso perder o título. Continuo sendo Rafael, perdi o título de pastor. Mas o dom que Deus me entregou, se um dia, e eu oro que isso nunca aconteça, que eu me desvie da fé, o dom vai continuar.
Mas só que eu não vou ter Deus no coração, eu não vou ter Jesus no coração. Por isso que a gente vê muitas pessoas hoje fazendo e acontecendo, mas quando você vai ver a essência, Jesus não está lá dentro. Jesus não está ali habitando naquele coração, o Espírito Santo não está ali com a sua chama ardente para trazer a Ele. 1 Coríntios também fala sobre o amor cristão, e aqui eu coloquei uma aplicação para que vocês possam aplicar na vida de vocês, que diz assim: o amor é o sinal da maturidade espiritual. A maturidade espiritual não se mede pela quantidade de dons que alguém possui, mas pela qualidade do amor que manifesta. E que se a gente trocar amor por Jesus, mas pela qualidade como Jesus se manifesta na vida daquela pessoa. O amor é o reflexo mais fiel da natureza de Cristo no crente, e quando o amor governa as atitudes, a unidade, humildade e edificação no corpo de Cristo. O amor é, portanto, o ápice da vida cristã, o fruto que comprova o crescimento espiritual e a verdadeira comunhão com Deus. Cristão não é aquele que se veste bem, vem para a igreja e fala bonito. Lembro daquela historinha daquela criança que chegou para o pastor e falou: pastor, eu quero morar dentro da igreja, deixa a gente mudar para cá. E o pastor aflito falou: mas o que aconteceu? Sua casa caiu, deu enchente? Não, é porque lá em casa o meu pai, ele bate na gente, ele xinga, ele faz coisa errada e a gente sofre muito. Mas quando ele está aqui, ele é tão lindo. Ele fica certinho, ele ergue a mão, ele ora, ele ora pelas pessoas, ele abraça todo mundo, ele pega na minha mão, ele fica com a minha mãe do lado, mas quando volta para casa, parece que o demônio incorpora ele. Veja que aquele homem, diante de toda a igreja, era um exemplo, mas o filho sabia da essência dele. O que Paulo traz para nós com relação a esse amor cristão é: tenha o amor, tenha Jesus no seu coração. Porque você pode ser o que tenha a melhor oratória, mas se você não tiver Jesus no seu coração, não passe de uma casca. É como se fosse aquela maçã da Branca de Neve, linda por fora, exuberante, mas podre, venenosa por dentro. E aí nós vamos para o segundo livro de Coríntios, 2 Coríntios. Aqui uma estrutura da carta, 3 pontos. Escrita após resposta positiva da primeira carta, essa que nós acabamos de estudar. Tito traz boas notícias, a gente tem ali do capítulo 7, versículos 6 e 7. E a estrutura, ela trabalha com reconciliação, oferta e defesa do apostolado. Paulo só escreve essa carta aos Coríntios após saber que muitos haviam se arrependido, porque lembra que eu falei lá no comecinho, quando Deus chega para Paulo e fala: Paulo, eu estou contigo, fica tranquilo, porque nessa cidade muitos são dos meus, e eu estou aqui para te encorajar. Mas Paulo começa a olhar para aquela sociedade, começa a olhar para aqueles irmãos e começa a perceber: olha, é como se ele pudesse dizer assim: não está fazendo sentido eu ficar aqui. Eu estou ensinando para pessoas que não querem aprender. Irmãos, eu vou dizer para você, ensinar para quem não quer aprender é terrível. O João que está aqui, ele pode compartilhar comigo também isso, porque ele é professor, principalmente exercício físico, não é, João? Você chega lá, não vamos fazer exercício, aí a pessoa, mas... E a pessoa não vai, ela paga 2, 3 meses de academia, mas se ela não quer fazer, nem colocando uma bomba ali para dar um susto, ela reage e faz. Quando a pessoa não quer aprender, não tem o que fazer. Por isso que eu digo que a gente tem que ter um cuidado com a palavra, a gente tem que ter, não só quem está aqui à frente, o professor, mas todos nós, porque todos nós nos tornamos professores quando nós estamos ensinando a palavra de Deus. Eu não preciso estudar teologia, eu não preciso fazer um curso de oratório, eu não preciso vir aqui e ser consagrado pastor para ensinar a palavra de Deus. Mas eu entendo que quando a gente tem um cuidado necessário para como falar com as pessoas, a gente consegue conquistar o coração delas. A gente tem o segundo ponto ali que Tito traz boas notícias, porque Tito retorna com a boa notícia de que a igreja em Corinto havia sido consolada e demonstrado carinho a respeito por Paulo, porque o pessoal estava ali julgando Paulo. Por quê? Muitos descrentes, muitos falsos profetas vinham e colocavam mentiras e falavam: olha, o Paulo não é tudo isso que ele fala, não.
o Paulo não é tão verdadeiro quanto vocês acham. Isso ia criando um descrédito para Paulo. Mas quando ele recebe essas boas notícias através de Tito, ele fala, vou então escrever uma segunda carta. E a carta se divide então em 3 partes, que é a reconciliação com os coríntios, a instrução sobre a oferta aos santos, capítulo 8 e 9, e a defesa do ministério apostólico de Paulo, que a gente vai ter ali no capítulo 10 e 13. Aqui eu coloquei então, a gente tem ali a estrutura, como a gente estava vendo no slide anterior, do 1 ao 7, reconciliação e consolo. Paulo então busca se reaproximar com as pessoas, se reaproximar com os irmãos. Do capítulo 8 ao 9 ele fala sobre as ofertas aos santos de Jerusalém, então ele incentiva a generosidade, como uma expressão prática do amor. E do capítulo 10 ao 13 ele tem a defesa do apostolado dele. Se você pegar, eu não vou ler os 3 capítulos, mas você pode depois ler em casa, 2 Coríntios, do 10 até o 13, e você vai ver que, pelo menos na minha Bíblia, o título de início, ele diz assim, Paulo defende a sua autoridade apostólica. O versículo 1 do capítulo 10 diz assim, eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso. Devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. E aí ele fala o versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo ele fica 3 capítulos, defendendo o seu apostolado, dizendo, embora eu esteja no meio de vocês, embora eu esteja andando com pecadores, mas eu vivo pela fé, eu vivo no Espírito, eu busco aquele que morreu por mim e morreu por você. Depois eu vou estar enviando esses slides para que vocês possam fazer a leitura em casa. Mas entenda que essa estruturação do livro de 2 Coríntios, ela vem mais para trazer um renovo para o povo de Corinto. Porque eles haviam se entristecido, eles estavam ali meio dispersos, eles estavam olhando, olha, as pessoas estão falando que Paulo não é uma pessoa muito boa, que Paulo não é uma pessoa correta, que Paulo não é uma pessoa de fé. E com isso as pessoas começaram a se afastar. E pare para analisar, a gente tem muito isso hoje. É aquela velha história, uma mentira contada 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Não é que ela se torna uma verdade, é na cabeça das pessoas, as pessoas começam a acreditar. E a gente tem que tomar esse certo cuidado, porque eles pegam a palavra de Deus, eles ficam inventando, eles ficam contornando, para que possa pegar aquela palavra da verdade, mas torná-la mentirosa. Para torná-la algo que diga, olha, não é bem assim que Deus quis dizer, não. Ou, olha, o que Deus falou aqui é para aquele povo lá atrás. A gente já está em 2025. Não é dessa forma. Não é bem assim que as coisas acontecem. Agora que a gente teve esse fato que ocorreu no Rio de Janeiro, uma pessoa pegou e perguntou para mim assim, mas você acha que Deus se agrada aquelas pessoas morrendo? Eu falei, olha, eu não posso falar pelo coração de Deus, mas se a gente for pegar o Antigo Testamento, a gente abandona Deus, de certa forma. Porque Deus, no Antigo Testamento, quando você vai ler, você tem povos, o povo de Israel lutando com povos destruindo. Quando você vê Davi chegando sobre os filisteus, ele derrota o maior de todos eles, e eles começam a fugir, porque eles falam, agora a gente está em maus lençóis, porque o nosso gigante foi destruído. E a gente entende que nesse momento, eu não estou dizendo que Deus compactuou, mandou fazer algo sobre o Rio de Janeiro, não é nesse sentido, tá, irmãos? É só para você entender nessa questão de que Deus, ele não é um Deus sanguíneo, um Deus
assassino, um Deus que deseja a morte. Mas você tem que entender que se aquilo não está de acordo com a vontade de Deus, ele vai mover alguma coisa para acontecer. O que aconteceu lá eu não posso dizer nada. E se alguém surgir com teorias, tome cuidado, irmãos, porque depois que aconteceu lá, foi na semana passada, o que surgiu de teorias e de histórias bíblicas e de pessoas, profetas falando, tem que tomar esse cuidado. Porque nessa hora os profetas parece que eles nascem, eles brotam. Ah, porque eu orei em janeiro e Deus me revelou. Coloque isso contra a palavra de Deus para ver se aquilo tem fundamento. Só um minuto, irmão, eu vou deixar o senhor falar, deixa eu pegar o microfone. É porque se eu corto o assunto fica estranho na gravação. Pode, fala no microfone que daí pega no é áudio. É o seguinte. Não, já está ligado. Está ligado. Eu estou vendo atualmente, ninguém está dando... Fala bem pertinho assim, ó. Ninguém está olhando, percebendo. Israel e Hamas. É tanto morto, assassino, e agora trocando defunto por pessoas vivas. A troca de defunto hoje, Israel e Hamas, quem viu um pouco da televisão, dá até o desgosto de ver televisão, entende? Israel é a terra prometida, sempre foi e será. A gente vê que está caminhando praticamente pelo mesmo caminho, o mesmo caminho do Antigo Testamento, de tudo que aconteceu há milhões de anos atrás, está começando a acontecer de novo. Sim. Não está, pastor? Uhum. Pode ser. Obrigado. Mas, irmão, a gente só tem que tomar cuidado porque, diante de todos esses ocorridos, surgem muitas teorias, muitas profecias que não são verdadeiras. Não é que parou de falar, é porque teve um ápice de um ocorrido dentro da nossa sociedade. Da mesma forma como o ano que vem vai ter o ápice da Copa do Mundo, agora está tendo da COP30, e é assim, a mídia faz isso, e não estou julgando nenhuma televisão do Brasil de forma alguma, mas é que eles têm que pautar. Ó, agora ocorreu isso aqui, então eles vão falar por um período, se aquilo gerar ibope para eles, eles continuam, depois eles voltam para o outro assunto. Não é que foi esquecido lá. O que a gente não pode, como igreja, é pensar assim, Deus está julgando o Rio de Janeiro. Não cabe a mim falar isso. Ah, Deus condenou o Rio Grande do Sul quando teve a enchente, porque lá tem bruxo. O Moarama também tem bruxo. Não teve uma enchente daquela, não matou tanta gente. A gente tem que tomar cuidado com esses cristãos, com esses crentes, com esses profetas que se levantam nessas épocas, esses ocorridos, para poder falar assim, é Deus que está condenando. O que leva uma pessoa a dizer que Deus está condenando? Então eu posso dizer o seguinte, Deus é um ser místico, ruim, carrancudo, que fica sentado com um cajado na mão, esperando para ver assim, porque ele acordou de mau humor para ele poder bater em quem? Ah, não gostei desse povo aqui, eu vou bater nele. Não é bem assim. Eu acho que se Deus fizesse dessa forma, a gente teria que pegar a Bíblia e rasgar, principalmente agora com o livro de 1 Coríntios, quando Paulo fala sobre o amor. Deus, ele é amor, mas Deus, ele é justiça. Mas eu, enquanto pastor, você, enquanto está aqui aprendendo, não deve se levantar o dedo e falar assim, Deus está condenando o povo de tal cidade, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Moarama, Paraná. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque Paulo ele vem mostrar isso. Porque essas acusações, esses dedos apontados, irmãos, isso levanta ainda mais divisões dentro da própria igreja. Porque daí levanta aquela igreja e fala assim, não, Deus não faz isso. A outra, não, Deus está condenando e quem ficar na minha igreja não vai ser condenado porque lá é condenado. Ah, porque lá tem o carnaval. Todo lugar nesse Brasil tem carnaval. No Amazonas tem tantos cultos que eles fazem lá para os orixás e do povo indígena. Quando acontece alguma coisa, ninguém fala nada. A gente tem que pegar e tirar esses estigmas que foram sendo criados em cima de regiões, em cima de pessoas, que há uma potestade lá. Como havia uma potestade aqui em Moarama e ainda há em alguns lugares. A gente já trabalhou, já estudou isso aqui na igreja, sobre questões de potestade, principados, que são as regiões celestiais, os demônios que governam sobre determinadas regiões geográficas. Quando a gente fala sobre o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia,
São potestades que coordenam nas regiões celestiais algumas regiões geográficas. Tem sobre o Rio de Janeiro? Tem. Mas não cabe a mim dizer que Deus está condenando, porque matou 124 pessoas, então não podia, porque está condenando. Não, não é bem assim. A gente tem que tomar muito esse cuidado. Porque daí mistura, irmão, aquilo que eu particularmente acho errado, que é misturar fé com política. Eu acho isso totalmente errado. Levantar, fulano é o salvador da pátria, o fulano é o demônio da pátria, é porque ele vai trazer a solução. Não, não é assim. Não é dessa forma. As pessoas querem juntar uma coisa com a outra e colocar tudo num como é que chama? Balaio de gato ali e falar, tudo é a mesma coisa. Não é. A gente tem que tomar muito cuidado para não cair nesses erros que as pessoas ficam comentando. Também. De certa forma não tem como fugir disso. A gente vai ver isso daqui a pouco. Uhum. Então, mas você entende? Há consequência, não tem como fugir, mas não cabe a mim pegar e apontar o dedo, como muitas pessoas estão fazendo nesse momento. Não tem como fazer isso. Temas doutrinários do segundo livro, segunda carta a Coríntios. Primeiro, fala sobre uma consolação divina. Ele fala sobre a realidade de Satanás ali no capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4, versículo 4. Nós, quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Aqui ele traz para os irmãos em Coríntios a realidade de quem é Satanás. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E é o que Satanás faz, ele cega o entendimento porque as pessoas olhem para aquilo que está sendo ensinado e falam, não, isso não tem nada a ver, isso não faz sentido, isso não encaixa com A e B e com C, e não tem a mínima possibilidade disso ser verdade. Quem faz isso é Satanás, cegando o entendimento das pessoas. Ali no capítulo 3, a gente já tem falando sobre uma nova aliança e o ministério do Espírito, e aí no capítulo 12, ele fala sobre força na fraqueza. Eu vou ler para vocês, capítulo 12, versículo 9 e 10. Então ele me disse, Jesus disse para Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, aí Paulo dizendo, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E aí o finalzinho, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E aqui, irmãos, outro alerta, tem muitos bonitinhos aí, pegando esse versículo e sofrendo algumas perseguições e injúrias que na verdade não são, mas eles estão abraçando, ele falando assim, eu estou sendo injustiçado, tenham pena de mim, e faz aquela dramatização, uma novela mexicana que passa no SBT, sabe? Aquelas pessoas que choram ali com qualquer coisinha, e pegam esse versículo e falam assim, porque eu vou virar um mártir no Brasil, porque eu vou ser julgado depois ali, tenham pena de mim, olha só. Não, não é bem assim. Tem gente que pega isso aqui, irmãos, para poder ganhar popularidade. Porque na verdade não é uma perseguição por causa do amor de Cristo. Porque se fosse uma perseguição por causa do amor de Cristo, essas pessoas não iriam ficar falando. É como aquela pessoa que ameaça fazer algo só para ver se alguém vem e abraça ela, mas ela não tem coragem. Para mim, isso são adultos infantilizados, que por uma necessidade de chamar atenção, começam a usar desse versículo 10. Pelo que sinto prazer na fraqueza. Mas espera lá. É fácil sentir prazer na fraqueza, sentado no sofá, assistindo Netflix e pedindo lanche pelo iFood.
É fácil dizer que está num sofrimento quando se tem uma boa reserva financeira na conta bancária. Porque quando você pega os cristãos, os missionários que foram perseguidos, eles não tinham nada além de Cristo. Cristãos que a gente acompanha pela televisão, histórias que são mortos na África, na Coreia, em vários países, o que eles têm é Cristo. Eles não têm como voltar, porque eles queimaram as carroças dele, como o profeta Eliseu. Olha, eu tenho que ir ali, Elias, eu tenho que despedir dos meus pais e eu vou queimar a minha carroça, porque daqui para frente é só Cristo, é só Deus, eu não vou voltar. Porque eu sei que lá na frente vai bater uma fome, vai bater um desespero, uma dor, uma angústia. E se eu tiver aqui ainda o que me traz conforto, eu volto. E não é assim que a gente faz? Quando a gente está desesperado, a gente corre para onde a gente tem um conforto. Então é muito fácil eu falar assim, porque eu tenho pena de mim, tadinho, porque eu sofro com uma boa conta bancária, eu sofro com um carro bom, eu sofro com um trabalho bom. Não é esse sofrimento que Paulo está falando. Paulo ele não tinha para onde voltar quando vinha a injúria sobre ele, quando vinha a perseguição. Todos os discípulos de Cristo, eles não correram. A gente pode usar o termo assim, para a barra da saia da mãe deles. Mãe, e agora? Não, eles não tiveram isso. Sentiram medo? Sentiram. Quando Jesus morreu, eles se esconderam, porque eles falaram assim, eles podem nos pegar? Sim, mas entendam que eles não ficaram ali se expondo e falando assim, tenham pena da gente, por favor, romanos, tenha pena de nós, a gente... Não, eles não fizeram isso. Uma vez eu ouvi de uma pessoa dizendo assim, olha, eu acho que eu vou fazer as coisas, e se chegasse aquele momento que eles vinham com uma faquinha no pescoço, falassem assim, negue a Cristo, eu vou falar só para eles, mas Deus vai ver que no meu coração não estou negando. Não é assim. Porque tem aquelas pessoas que pensam que quando o anticristo chegar, vai falar assim, não, eu nego, só para se manter vivo. Meu querido, minha querida, quando você disser, eu nego a Cristo para poder manter-se vivo, você já morreu. Não tem o que fazer mais. Não pense que, agora, não, peraí, Cristo, você viu, né? Só foi para, assim... para que eles pudessem, para eles não cortar meu pescoço, mas olha, eu tô aqui, tamo junto, ó, mãozinha aqui, colada, hein? Não é assim. Porque quando a gente olha as histórias de grandes missionários que sofreram perseguições, como aquele chinês que negando, eles queriam que ele negasse a Cristo, e eles falavam assim, você não vai negar a Cristo? Então eles pegavam um espinho comprido e ia colocando debaixo da unha. E aquele espinho rasgando debaixo da unha e entrando. Negue a Cristo? Não, e vai segundo. Irmãos, pense, quando lasca embaixo aqui da unha já fica dolorido, imagine então um prego, um espinho grande entrando por debaixo da unha e ele falando assim, eu não nego a Cristo. Você pode decepar minha mão aqui, pode ir me arrancando os pedaços, pode deixar o pendurado ali sangrando, mas eu não vou negar a Cristo, porque ele sabe que no momento em que ele disser, eu nego a Cristo para poder sair do sofrimento, a sua morte já é certa. Eu não sei se nós vamos vivenciar um momento como esse, como a gente tem no livro de Apocalipse, mas muitas vezes eu me pego pensando, e se eu chegar nesse ponto de que talvez eu não seja arrebatado? Pode acontecer. Pode ser que eu viva tudo aquilo que está escrito no livro de Apocalipse. Será que eu vou ter coragem? Eu coloco eu contra a parede. Você vai ter coragem, Rafael? Você vai ter coragem de falar assim, não vou negar. Mesmo que ficar um monte de voz assim, cara, já passou 2000 e poucos anos, esse homem não voltou, você está esperando o que ainda mais? Não. Eu me converti em 2001, 24 anos, é isso? 24 anos que eu sou convertido. Há 24 anos que eu escuto que Jesus vai voltar. E eu lembro que quando 21 anos atrás, eu ouvi sobre isso, uma pessoa falou assim, o pastor que prega aí na igreja que você vai sobre a volta de Cristo, ele já prega isso há uns 40 anos, e Cristo ainda não voltou. Então, 40 com mais 21 já dá 61. Eu falei, poxa, faz 61 anos que tem um homem falando que Jesus volta, ele ainda não voltou. Mas eu tenho que manter minha fé.
Porque no dia em que eu morrer e Jesus ainda não voltar, a minha fé tem que estar inabalável. E se eu estiver vivo e Jesus voltar, eu tenho que estar inabalável para que ele possa dizer assim: vem, Rafael, vem junto comigo. Porque esse é o meu desejo. Mas, irmãos, naquele momento crucial, a gente tem que ser firme. Firme na rocha, para dizer: eu não nego a Cristo. Terminamos o segundo livro de Coríntios. A gente vai para Gálatas. Ô, Emanuel, se você puder pegar um copo de água para mim, eu ficaria muito feliz. Eu esqueci de pegar, fazendo favor. Pode sim. Então a gente tem o primeiro slide aqui falando sobre o contexto de Gálatas. 3 pontos importantes. A Galácia, ela era uma região ambígua, étnica e romana. Por quê? A Galácia podia se referir tanto à região habitada pelos povos gálatas, que era sentido étnico, quanto à província romana mais ampla. Por isso, há uma certa dúvida sobre quais igrejas exatamente Paulo escreveu. Algumas pessoas têm essa dúvida. Será que Paulo escreveu para um, escreveu para outro, escreveu para todos? Para quem Paulo escreveu? Aqui, em Gálatas, alguns também começaram a questionar Paulo por causa dos falsos profetas. Então tinha falso profeta por todo quanto é canto. E aí eles viam Paulo ensinando, falando. E interessante que Paulo, ele tinha uma oratória, ele tinha um poder de convencimento muito grande, mas o essencial, ele tinha o Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente vai estudar a história de Paulo, diz que Paulo, aos sábados, ele ia na sinagoga, ele ensinava e ele não perdia um. Ele chegava e começava a falar para aqueles irmãos que estavam sentados, ele começava a evangelizar aquelas pessoas, e as pessoas eram tomadas de um convencimento de que aquilo que ele estava falando era verdadeiro, e aquelas pessoas se convertiam, aquelas pessoas vinham para Jesus. As igrejas da Galácia duvidaram da autoridade de Paulo, e ali, o último ponto, judaizantes impunham a circuncisão. Então, olha só, os judaizantes ensinavam que os gentios precisavam seguir a lei judaica, especialmente a circuncisão, para serem salvos. Paulo combate essa ideia, afirmando que a salvação vem somente pela fé em Cristo, e não por rituais ou obras da lei. Enquanto os judeus, eles diziam, você só vai ser salvo se houver a circuncisão. Se não houver circuncisão, você não vai ser salvo. Mas aí Paulo vem e fala assim: o que vai salvar você é a sua fé em Cristo. Você pode se circuncisar, você pode tomar um banho aqui, você pode fazer um ritual ali, você pode fazer o que for. Você pode subir a montanha de joelho e voltar rolando. Mas se você não tiver fé, você não será salvo. Por isso, irmãos, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque Paulo prega isso nessa época, mas serve exatamente para nós hoje. Quantas e quantas pessoas pregam rituais para que alguém seja salvo? E eu acho interessante que muitos no meio cristão, no meio evangélico, gostam de eu ia falar meter o pau, mas não, corta isso aí, ficou feio. Mas eles gostam de falar mal da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica vendia tijolinho no céu. Mas eu estou aqui com a minha rosa ungida, que eu paguei R$50. Irmão, se você fez isso um dia na sua casa, eu não vou te criticar, é você com Deus, mas não adianta criticar quem faz uma coisa lá e fazer a mesma coisa aqui com outra maquiagem. Porque agora eu vou te dar a caneta da esperança. Só falta falar igual o Silvio Santos. Só olha aí a caneta da esperança. Não, não é assim. Mas olha lá, fica com um tercinho na mão, rezando. Como é que pode? Mas fica fazendo umas coisas aqui que é quase igual. Gosta de falar mal e faz igual.
Mas, porque eu não estou lá, então eu sou o bonitinho, eu sou o correto, eu estou fazendo as coisas certas. Aí não é isso, irmãos, isso aí é por conveniência. É aquela pessoa que diz assim, ó, o seguinte, não pode beber, tá? Não pode porque é ruim, você pode se embriagar, você pode se tornar um alcoólatra, mas lá na minha casa eu tenho uma garrafinha debaixo do armário, bem escondido, porque vai que chega alguém na minha casa, eu não quero que veja, né? Então tá lá assim, e eu consigo tomar uma dose, porque para mim é conveniente. Mas, irmão, não saia por aí gritando, olha lá, cambada de bêbado, ó, fica tudo aí no bar, pinguço. Mas eu estou tomando um golinho aqui, só, que é uma bebida social, é Não, não é assim. Aí você se torna hipócrita, você se torna aquele crente mascarado, aquele pai que na igreja era bonzinho para o filho, mas em casa virava o demônio. Exatamente. Idolatra o pastor. Ah, porque é o meu pastor. É o... Exatamente. E não é assim. A gente tem que tomar muito cuidado com a crítica que faz lá fora, porque senão faz aqui dentro também. E pior ainda, você faz tendo conhecimento e vive no engano pior. Propósito e alerta do livro de Gálatas. Faltou um A ali, irmãos. Eu vou arrumar para não ficar feio. Paulo defende seu apostolado e a salvação pela fé. A gente já tem isso ali no primeiro, bem no comecinho de Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, a igreja de Galácia, graça a vós, outros, e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E Paulo repreende, aliás, o desvio para outro evangelho. E aí eu fiquei curioso, falei, pera lá, deixa eu pesquisar isso aqui para poder trazer para os irmãos algo que seja real, não seja uma suposição. Porque eu fiquei pensando, será que havia naquela época um outro evangelho, alguém estava escrevendo algo, e aí não é que estavam escrevendo algo. As pessoas pegavam o que tinha sido escrito e começavam a deturpar a palavra de Deus. Eles faziam aquilo que muitas pessoas fazem hoje, pegam um versículo isolado da Bíblia e faz toda uma história, todo um enredo que fica conveniente para ele, em cima daquele versículo. E aí ele não se atenta que o versículo seguinte, muitas vezes, repreende o que estava no versículo anterior. Talvez 3, 4 versículos à frente, ou 3, 4 versículos para trás, tem que ser lido em conjunto, porque a Bíblia toda ela tem que ser lida em conjunto, eu não posso ler ela isoladamente. E Paulo adverte contra os que distorcem a mensagem de Cristo, preservando a pureza do Evangelho. E movido pelo amor à verdade, às almas, ele confronta o erro para conduzir o crente de volta à graça e à fé genuína. Tudo que estava lá, irmãos, está aqui também. Fique atento, leia a palavra de Deus, confronte aquilo que você pense. Opa, isso aí não está fazendo muito sentido. Deixa eu buscar aqui no meu dicionário bíblico, que é a sua própria Bíblia. Ó, aqui na Bíblia está escrito assim, assim, assim. Não faz sentido o que aquele homem falou. Não faz sentido o que aquela mulher falou. Porque não, irmãos, a gente cai no engano terrível. Em Gálatas ele ressalta novamente que a salvação é pela fé, não pelas obras. E aí em Efésios 2:8, para complementar essa questão, está escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque
a gente vê pessoas dizendo, olha, eu conquistei 1000 pessoas só nessa cruzada. Foi o Espírito Santo. Você foi um instrumento para levar a palavra de Deus. Ou aquela pessoa que talvez tenha um caderninho e fala assim, olha, eu batizei mais de 500 pessoas. Irmãos, a quantidade de pessoas que você leva a Cristo não é para você ficar usando como troféu, para você poder parecer o bonzão. Porque quando Cristo chegar e nos chamar, Ele não vai olhar para o tanto de coisas que eu fiz, mas Ele vai olhar para a intensidade do meu coração para estar ao lado dEle. É para isso que Cristo vai olhar. A gente aprende isso quando a gente estuda a história de Davi, quando Jessé tem os seus filhos e o profeta Samuel chega e o profeta Samuel olha e fala, vai ser esse aqui então o rei, porque ele é forte, já é um guerreiro, ele já tem conhecimento sobre a guerra. Aí Deus fala para ele bem claro, Samuel, eu não olho para o externo do homem, mas eu olho para o coração. Tanto que depois a gente tem Davi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mas pastor, o Davi ele não pecou, não matou, não fornicou, não fez um monte de coisa? Fez. Mas em todos esses momentos em que ele errava, ele prontamente corria aos pés do Senhor e falava assim, eu sou podre. Ele não usava esse termo, mas era como se dizer assim, eu não sirvo de nada, eu preciso do teu perdão, eu preciso do teu amor, eu preciso ser limpo. Porque ele entendia que ele poderia ser o melhor rei que Israel já tivesse. Mas se ele não tivesse Jesus, se ele não tivesse Deus dentro do coração dele, ele nada seria. A gente tem outros personagens, Sansão. Sansão, todo forte, bonito diante das mulheres, deixou que o coração dele se corrompesse, pensando que a força era própria. Mas entenda que, eu sempre digo assim, Sansão ele deitou no colo de Satanás. E eu não estou julgando a Dalila, não é nesse sentido, mas ele adormece no colo de Dalila. E aí Dalila chama os soldados, corta os cabelos. E aí Sansão desperta, mas o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Porque ele entendeu errado. Ele pensou que o que fazia ser ele aquilo tudo era ele, mas não. Era o Espírito de Deus que estava sobre Sansão. Tema e aplicação para as nossas vidas. Primeiro, defesa do apostolado. A gente tem ali do capítulo 1 e o capítulo 2, Paulo afirmando sobre o que ele é, quem ele era e o que ele fez. Depois ele fala sobre a liberdade pela graça, dizendo que em Cristo nós somos libertos do jugo da lei e do pecado. Só que isso não faz, irmãos, entenda, que eu possa pensar o seguinte, então já que eu estou livre da lei e do pecado, eu posso fazer o que eu bem entender. Não. É aí que eu tenho que ter mais cuidado com a minha vida e buscar ainda mais Deus. Porque se eu ficar pensando, eu não tenho mais pecado algum sobre a minha vida, porque Jesus com seu sangue me lavou, me purificou, então agora eu estou livre. Aí você já está preso de novo. E o terceiro ponto, a relação entre lei e graça. A gente tem ali no capítulo 3, versículo 19 até o 25, que fala, a lei teve o propósito de revelar o pecado e conduzir o homem a Cristo. Agora, pela fé, somos justificados e vivemos sob a graça, não mais sob a lei. Que é o período que a gente tem de Jesus até a volta dele, que vai ser o período da graça. O período da lei era lá com a lei de Moisés. Mas Jesus vem para quebrar isso e falar, agora vocês vivem sob a graça. Continuando aqui, temas e aplicação, frutos do Espírito. A gente tem do capítulo 5 até do 16 ao capítulo 5, 16 até o 25. Eu vou abrir aqui para ler para vocês. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum,
mas a fé que atua pelo amor. Aqui de novo ele ressalta, é a fé. Vós correis bem, quem vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento, veja só o que ele fala no 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. E aí no 12 ele diz, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Ele está dando uma chamada de atenção ali, chamando na chincha, essas pessoas para que elas parem de fazer coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Mas viver pela fé, buscar a Deus, deixar de ouvir conversinhas aleatórias que fazem com que a nossa fé vá minguando. E aí o versículo 6 e 7, 8, que ele diz assim, ó, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Que daí faz sentido com o que você disse agora há pouco, que a gente estava falando sobre aquele caso no Rio de Janeiro. Muitas coisas ali foram consequências da vida que buscaram? Foi. Mas não sou eu que vou apontar o dedo. Ah lá, ó, morreu porque, né, quem mandou se envolver com o crime? A gente não sabe o que levou aquela pessoa a ir para aquele caminho. Ah lá, morreu porque bebia um monte lá, morrendo de cirrose. Ah lá, ó. Irmão, dedinho não é para apontar. Segura o dedinho. Seu dedo é só para passar assim no bolo, ou para apontar um caminho, ó, é ali, ó, aquela rua você vira ali. Não para ficar apontando o erro dos irmãos. Jesus já deixou isso muito bem claro. Antes de falar do cisco do olho do teu irmão, olha o tamanho da trave que está virada dentro do teu olho. Paulo ele deixa isso muito bem claro. E ele diz, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Irmãos, eu posso fazer o que for, eu errei, peço perdão a Deus, vou me consertar, mas aqui na frente eu vou colher o que eu plantei. Não tem como eu fugir. Mas Deus, eu pedi perdão, Vamos ler a Bíblia novamente, vamos lá para Davi. Davi fez o que fez, pediu perdão, mas vinha a condenação, vinha as consequências sobre a casa dele. Disso a gente não consegue fugir. Isso é uma lei universal. Não é uma coisa que serve só para o Brasil, Itália, Japão. É para o universo todo. Porque senão seria muito fácil. Ó, eu fiquei sabendo que na Terra tem isso, mas se eu pegar um foguete e for para Plutão, lá não tem. Então vamos fazer isso? Não tem como. Você pode ir lá na pontinha do universo, onde ele está se expandindo, como dizem alguns astrônomos, lá vai ter essa lei da semeadura. Não tem como fugir dela. Paulo ensina o princípio espiritual da semeadura. Quem vive segundo a carne, colhe a corrupção. Mas quem vive pelo Espírito, colhe a vida eterna. Amém? Vocês querem fazer uma pausinha de 5 minutos? Ou querem continuar? É? Porque eu fiquei sabendo que os últimos professores estavam fazendo direto, né? Mas é pouca coisa também que a gente tem aqui para hoje. Se alguém quiser, irmãos, tem café ali também, pode ficar à vontade para tomar. Aí nós vamos para o livro de Romanos. A gente vai ter uma parte bem curta aqui sobre o livro de Romanos, que diz o seguinte: Romanos, princípio da semeadura e colheita. E aqui eu reforço o versículo que nós lemos lá de Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Romanos trata de uma lei espiritual universal. Mesmo na graça, as consequências dos atos permanecem e a aplicação, a fé não anula a responsabilidade moral. O que quer dizer isso, irmãos? Que a fé não anula a responsabilidade moral. Não adianta eu falar,
eu sou um homem de fé, eu acredito em Deus, eu busco fazer as coisas corretas, mas eu deixo a minha responsabilidade moral diante da sociedade em que eu vivo de lado. É como se eu quisesse fazer o seguinte: olha, eu sou um homem correto, justo, íntegro, um de fé inabalável. Eu prego a Cristo aqui em todos os cantos de Umuarama. Mas quando eu tenho que ter a minha responsabilidade moral diante da sociedade, eu falo, não. Espera aí, boleto? Não, passa aí para frente. Não tem nada a ver com isso. Ô, seu guarda, é o seguinte, então, minha carteira está vencida. Não tem como dar um jeitinho? Ó, irmão. O irmão foi policial, sabe bem disso aí. Um jeitinho aqui, ó, né? Só para não levar o carro. Ó, tem umas multinhas, um IPVA aqui, alguma coisa. Seu guarda, eu não vi o sinal. E aquela conversa toda, não. É aquela hora que você está no caixa do mercado, e aí a moça ali já muito cansada, ela passa o troco para você, e aí você percebe na hora que tem uma nota a mais ali que não faz parte do seu troco. Aí você, não vi. Não. Responsabilidade moral é isso. Porque não adianta nada eu ser de fé inabalável aqui dentro, mas lá fora eu dou mau testemunho. Pastor, mas e se... Isso eu vou contar, foi experiência minha. Eu tinha um boleto para pagar, e aí eu tinha que vender um título para poder quitar ele. Fiz toda a transação, e aí combinei que no mês seguinte eu iria lá pagar aquela outra parcela. Quitei tudo, finalizou, cheguei lá e falei, vim pagar. Não tem nada no seu nome, Rafael? Eu falei, não, mas tem um valor em aberto, eu tenho que pagar. E olhou. Qual é o seu CPF? Esse. Não tem nada. Eu falei, mas você lembra que eu vim aqui, você ainda me disse para eu procurar você, o nome da moça lá do local, falou para eu procurar você, porque você sabia exatamente de todo o trâmite. Sim, eu lembro. Eu falei, então, estou aqui, eu quero pagar. Rafael, não tem no seu nome, não tem no seu CPF, não tem nos seus códigos, não tem nada. Eu falei, não, como é que pode isso? Não, pode ir embora para casa, está tranquilo. Aí eu fui, conversei com a minha esposa, falei, fui e está quitado. Não, então você contou para alguém? Eu falei, não contei para ninguém que eu tinha que pagar aquilo lá esse mês. Hã? Provavelmente. Ela ainda até falou assim, será que minha mãe foi lá? Eu falei, não, sua mãe nem faz ideia. Aí tá. Eu falei, não, eu vou voltar lá. Aí passou uns 2 dias, porque daí o horário fechava, não conseguia. Voltei lá, falei, moça, é o seguinte, tinha um valor em aberto. Tal valor, tal dia, tal. Você falou comigo. Rafael, não tem nada aqui. Tá zerado, pode ficar tranquilo. Aí passou um mês. Minha esposa liga. Não, porque tá. Aí a outra pessoa que atendeu falou assim, não, então você tem 2 para pagar. Eu falei, pera lá, não. Agora está aumentando? Não é bem assim. Eu falei, amor, você tinha que ter falado certo. Não é para mentir, mas não é para fazer nada errado. Você tem que falar. Porque daí a pessoa que atendeu ela, que não sabia da história, queria ganhar em cima de nós agora. Falou, não, então agora você tem 2. Eu falei, não, era só um. Tal dia, está aqui o documento assinado, é até esse dia, passou disso aqui, eu não tenho mais nada. Resolvido o assunto. Aí sim. Agora eu podia muito bem ter feito o quê, irmãos? E não estou falando isso para me gabar, falar que eu sou o bonzinho, o santinho de moral, não. Ela me entregou o documento, eu vim pagar, falar com outra pessoa. Não tem nada. Falei, tá bom, então, não tem nada. Não falar da minha esposa, não falar para ninguém, ficar quieto. Aí é errado. Você sabe por quê? Porque eu não sei o que realmente aconteceu. Acho que a gente foi 3 vezes no local, ninguém sabe de onde tem, não tem como pagar, porque não tem o código para acertar. Falou, não tem como a gente gerar um nome, Rafael, tá quitado, você fica tranquilo. Aí sim eu posso ficar tranquilo. Por quê? Porque se aparecer algo posteriormente, pelo menos eles viram que eu tive uma responsabilidade moral de querer acertar. E daí não era erro meu. Agora, aquela pessoa que ela está vendo que está errado, ela está vendo que está ali no certinho para ela fazer tudo escondido,
e aí ela sai de fininho, não tem como, irmãos. Porque na hora que descobrir ali, falar assim, você viu? É o irmão lá daquela igreja, é o pastor, é o que fica falando de Deus, e que aí fica feio. Quando ele fala, a fé não anula a responsabilidade moral, é isso. Eu não posso me gabar porque eu sou pastor, estou numa igreja bem estruturada, e chegar e dar a famosa carteirada, ó, sou pastor, passa aí pela frente. E é interessante que você pode observar que pessoas que não são cristãs, elas têm uma responsabilidade moral muito forte. Eu não sei qual a religião do Mário Sérgio Cortella, aquele filósofo. Mas uma vez eu achei bem interessante uma situação pelo qual ele vivenciou. Ele disse que ele foi fazer uma palestra e no final da palestra levaram ele para uma churrascaria. Mas todo mundo que estava na palestra foi. Então se formou uma fila enorme. O que ele fez? Ele com o companheiro dele lá que estava fazendo a palestra. Chegou e ficou na fila. O organizador falou assim, não, vem cá, você é o palestrante. E passou ele na frente de umas 100 pessoas. Ele falou, não está certo isso. Essas pessoas estavam lá comigo. Elas saíram comigo lá do mesmo horário. Por que que eu tenho que ir lá? Veja, ele teve uma responsabilidade moral muito grande ali. Não é porque eu sou o palestrante, conhecido, escritor, que eu tenho que passar na frente de todo mundo para poder comer aqui antes. A gente pode esperar tranquilamente a fila chegar até a minha vez. Simples. Veja que quando alguém faz isso por você, é diferente de você querer tomar a frente e falar, eu sou o chefe, eu sou o pastor, eu sou o tal, eu sou o palestrante, eu sou o dono. Responsabilidade moral. É isso que a gente tem no livro de Romanos. E são 4 pontos bem enxutos que eu coloco de Romanos, porque daí a gente vai agora para as cartas que foram escritas na prisão. Colossenses, Filemão, Efésios e Filipenses. Elas ensinam sobre Cristo, a igreja e a vida prática. Se a gente pegar Colossenses, eu não sei se você lembra lá na primeira aula, irmãos, que a gente não está estudando isso na ordem que a gente tem na Bíblia. A gente começou com Mateus, Marcos, Lucas, João, daí a gente foi para o livro de Atos, e daí de Atos a gente pulou para 1ª e 2ª Tessalonicenses. A gente veio numa ordem cronológica daquilo que Paulo escreveu. E daí nós falamos hoje 1º e 2ª Coríntios, Gálatas, fomos para Romanos e agora a gente vai para Colossenses. Então, Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Eu vou ler para vocês aqui. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vós, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Aqui, Paulo começa a falar dos seus sofrimentos e das suas algemas. Todas essas 4 cartas foram escritas dentro da prisão. E eu não vejo Paulo escrevendo cartas dentro da prisão para poder se gloriar diante das pessoas. Mas é para dizer para as pessoas o seguinte: entenda, ainda que esteja difícil, permaneça com a sua fé inabalável. É para que eu e você possamos olhar agora para Paulo e falar assim, você está vendo? Paulo lá, acorrentado, algemado, mas ele continuou louvando, ele continuou incentivando as pessoas mesmo fora, para que as pessoas não se perdessem. E olha só, Colossenses é uma das 2 cartas escritas por Paulo, da qual ele não havia fundado. E a pregação do evangelho naquela região havia sido confiada a Epáfras, residente em Colosso, que é Colossenses ali, que a gente tem o povo de Colossenses. E talvez Epáfras, sim, seja o fundador da igreja de Colossenses, lá em Colosso.
e não Paulo. Paulo só escreve para o povo de Colosso. Colossenses, então, a supremacia de Cristo. Aqui ele fala sobre falsa doutrina, que misturava judaísmo e gnosticismo, e a gente ainda tem o gnosticismo vivendo dentro do mundo, vivendo dentro da sociedade. Alguns mestres combinavam práticas da lei judaica com ideias esotéricas, desviando os cristãos da simplicidade da fé em Cristo. E aí são aquelas pessoas que começam a misturar a fé em Cristo com você olhar para um copo e dizer o seguinte: agora imagine que tem uma luz saindo daquele copo de água, ela está descendo todo o armário, ela está vindo andando pelo chão, e ela está vindo sobre os seus pés, e agora ela está se incorporando ao seu corpo, ela está se incorporando nas suas pernas, na sua barriga, nos seus braços, e aí você vai sendo tomado ali por um êxtase, e aí você faz uma viagem astral e pluft. Só falta virar a musiquinha lá do Raul Seixas, esqueci o nome dela, pluft, plaft, zoom. Não, não é assim. Isso. Não sei se faz algum sentido as palavras que ele falou, mas é porque me veio agora a memória. Mas entenda que misturar a fé em Cristo, aquilo que é real, com essas práticas esotéricas, é muito arriscado. É totalmente errado, na verdade. Porque eu não posso pensar assim, ó, eu posso fazer aqui, mas eu também posso fazer aqui. Eu posso juntar os dois. E fica gostoso, fica conveniente para mim. Então não tem nada demais eu louvar a Deus, mas tomar um banho de ervas na sexta-feira. Tá tudo bem? De sal grosso. Ah, que tem demais eu colocar uma espada de São Jorge na porta da minha casa para espantar mal olhado? Eu tenho na minha casa, mas porque eu acho bonita. E aprendi com a ciência que ela purifica o ar. Até comentei com a minha esposa, falei, ó, não tem nada de espiritual ter uma dentro de casa. Ela realmente purifica o ar, assim, ela puxa algumas toxinas que tem. Não sabia. Então vou encher de espada de São Jorge. A dona Rosa vai chegar na minha casa, vai estar verde. Não vou fazer isso. Mas a gente tem que tomar esse cuidado. Ah, vou colocar um potinho de sal grosso aqui, porque vou colocar uma fita no umbigo. Não tem gente que faz isso para poder evitar a entrada de mal olhado? Eu lembro quando eu era criança, fitinha vermelha, criança. Eu lembro que quando eu era criança eu tinha torcicolo, minha mãe levava numa benzedeira. E é incrível, eu digo isso e brinco hoje. Eu falo assim, realmente, porque eu ainda sou muito bonito, porque toda vez que eu ia lá, eu falo assim, é porque o menino é muito bonito, ele está com mal olhado. Por isso que ele está com esse negócio no pescoço. Mas chega em casa, dona Severina, pega um pano quente com álcool, coloca e sal, que vai voltar. E fazia a benção. Aí hoje a gente sabe que o quente alivia. Ainda mais colocar com um pouquinho de sal e álcool ali, né, João? Alivia bastante. Mas eu cresci sabendo que eu era uma criança muito bonita. Cristo é a cabeça da igreja, capítulo 1, versículo 18. Diz assim, ó, vou ler a partir do 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aqui ele traz em bem enfático, a cabeça é Cristo. É ele que coordena, todas as coisas subsistem por causa dele, todas as coisas foram criadas para ele e existem por causa dele. Paulo afirma que Jesus é a autoridade suprema, e ele também fala no capítulo 3, sobre uma nova vida em Cristo. Os crentes recebem uma vida transformada pela fé em Cristo. Por isso, irmãos, aqueles que vão verdadeiramente a Cristo, eles não voltam
iguais, mas eles voltam transformados. Agora, se você ver uma pessoa que foi a Cristo e voltou igual, ela não foi a Cristo. Só foi o corpo. O coração ficou ainda nas coisas do mundo, ainda ficou nas coisas que tinha por hábito fazer. Muitas vezes a gente ouve pessoas falando assim, o fulano fez tal coisa, então a gente se duvidar se essa pessoa realmente é crente. Aí entra aquela questão de apontar o dedo. Não faça isso, irmãos. A gente não sabe como ele foi, a gente não sabe a intensidade do que ele fez, a gente não sabe como é o coração dele diante de Deus. Mas uma coisa a gente tem que ter plena certeza. As pessoas que vão verdadeiramente a Cristo, elas são transformadas e elas abandonam o caminho da perdição. Sente repulsa de olhar e falar, eu quero fazer de novo. Vai ter uma vontade? Vai, isso é inegável, porque o coração humano ele é pecaminoso. A gente precisa todos os dias. Por isso que a gente não pode dar brechas. O pecado é igual poeira em casa. Você que limpa a sua casa deve saber. Você limpou a casa, aí deixou só uma frechinha da porta aberta. Quando você vê, está assim uma coisinha bem leve. Aí você fala, não, eu acabei de limpar. Aí passa um dia, você começa a fazer um desenho. Aí você começa a fazer um coração. Daqui a pouco alguém passa e coloca a mão e começa, de repente você vê, falta aquela monte de terra. O pecado é dessa forma. Todo dia você tem que se limpar, todo dia você tem que buscar a Cristo, todo dia você tem que se curvar, todo dia você tem que se arrepender e falar, Cristo, eu preciso de Ti. Espírito Santo, me ajuda, guarda minha mente enquanto eu durmo. Espírito Santo, me traz o inconformismo quando eu estiver diante do pecado, para que eu não peque. Não acende uma luzinha vermelha, coloca uma sirene daquelas bem assim fortes, para que aquilo venha estourar meu tímpano, para que eu não caia no pecado novamente. E aí sim, nessa caminhada, eu vou buscando todos os dias viver ao lado de Cristo, para que eu não peque e não faça nada de errado. Deixa eu pular aqui para Filemão. Filemão, 3 pontinhos que a gente precisa ter. Pedido de perdão por Onésimo. O Evangelho transforma as relações sociais e a verdadeira liberdade está em Cristo. Aqui Paulo escreve essa carta para Filemão, que residia em Colosso, porque ele era um proprietário de Onésimo, o escravo fugitivo. Filemão converteu-se através do ministério direto de Paulo ou através do seu ministério em Efésios. Então, quando a gente vai estudar um livro, a gente tem que entender que eles estão todos interligados. Onésimo, ele só se converteu por causa de uma relação direta com Paulo ou por causa do ministério dele. Foi recebendo influência daquilo que estava acontecendo. Onésimo, então, escravo fugitivo de Filemão. Conheceu Paulo em Éfeso ou Roma, não se tem uma certeza sobre isso, mas ele não demorou para que se tornasse um irmão digno de confiança. Isso por causa do pedido de perdão por ele, e foi preciso que ele se convertesse a Cristo para que ele se tornasse digno desse nome, porque ele não era digno, ele era fugitivo, ele fazia muitas coisas erradas, mas ele teve que se converter a Cristo, para que ele pudesse receber esse nome. Aí nós vamos agora para o livro de Efésios. Veja que são pontos curtos, irmãos, que a gente tem para estudar nesses 4 livros. Efésios. A carta de Efésios, então, a gente tem ali propósitos e temas. Igreja como corpo de Cristo, unidade e redenção, ministério revelado da igreja e a vida cheia do Espírito. Então, quando a gente pega Efésios 3, e a gente vai ler o versículo 3 até o 6, diz assim: Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber,
que os gentios são co-herdeiros, membros do corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Por que co-herdeiros e coparticipantes, os gentios? Porque até então, irmãos, Cristo tinha vindo para o povo de Israel. Ele tinha vindo para os judeus, mas eles rejeitaram. E por causa dessa rejeição, foi-se estendida, então, a graça para todas as nações, todos os povos. Se você não tem uma linhagem judia, você recebe, então, como co-participante da salvação de Cristo sobre a sua vida. Por isso que eu não posso dizer assim, só quem vem na casa na rocha será salvo. Só quem guarda tal dia, só quem faz tal coisa, só quem prega isso vai ser salvo. Não. O que vai ser salvo é aquele que vai viver pela fé e buscar a Cristo Jesus de todo o seu coração. E no capítulo 5, ele diz, versículo 18 ao 21, vida cheia do Espírito, ele diz assim, ó, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui entra aquilo que tinha que ser vivido, irmãos, por muitos de nós, dentro de uma comunidade cristã. É se sujeitar uns aos outros. E não falar assim, eu não vou compactuar com o que você está falando aqui, não gostei do que você disse, me ofendeu. Espera, o que te ofendeu? Te ofendeu o que o irmão falou ou te ofendeu a palavra de Cristo? Porque se o que te ofendeu foi a palavra de Cristo, louve, porque a palavra de Cristo é para confrontar. A palavra de Cristo é para incomodar, é para trazer uma revelação a vocês de que aquilo que você faz não é correto. Porque tem muito aquilo assim, eu estou muito dodói, falaram comigo, não vou mais na igreja. Porque eu ia numa igreja e lá eles faziam uma coisa e depois fazia outra, não gostei, então eu estou decepcionado. Não é a igreja que te decepciona, é você que fica decepcionado porque você queria que as coisas fossem do seu jeito. As pessoas têm que parar com esse pensamento de que eu vou deixar de ir lá por causa do fulano, por causa da fulana. Não, você não tem que deixar de ir na igreja por causa das pessoas. Você tem que continuar indo à igreja, buscando a Cristo. Mas eu busco a Cristo na minha casa, eu ligo o Instagram, ligo o YouTube e assisto. E está tudo bem. Mas aí você está fugindo da sua responsabilidade moral, que Paulo nos ensinou agora há pouco aqui, quando a gente viu no texto anterior. Aplicações para as nossas vidas com o livro de Efésios. Uma vida familiar equilibrada, unidade pelo Espírito. Aí você pode anotar ali o capítulo 4, versículo 3, para você ler na sua casa. Eu vou ler ele aqui para a gente encerrar, e a gente termina nesse slide aqui para encerrar todo o livro, toda a Bíblia até Apocalipse na próxima aula. Efésios 4, 3, ele diz assim, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. 4, há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E aí, Efésios 6, 10, que a gente conhece muito bem, que é a armadura espiritual. E aí, irmãos, aqui que a gente tem que tomar um grande cuidado. Você viu? Fica lá rezando o terço. Mas eu vou ficar rezando aqui a minha armadura espiritual. Mas só fala e não vive e não busca. Irmãos, nada contra se você tiver lá, Efésios 6, a armadura de Deus, colado na porta da sua casa. Mas viva aquilo que está escrito.
Compactue com aquilo que está escrito. Porque senão, irmão, se eu só ler aquilo lá quando eu estiver num desespero, eu me torno pior do que aquele que fica no terço. Porque eu te garanto que aquele que está no terço, muitas vezes, está tendo muito mais fé do que aquele que só colocou o papelzinho na parede para dizer assim, tá vendo? Eu sou crente. Tá vendo minha Bíblia aqui aberta no Salmo 91? A página está até amarela, porque eu coloquei até uma presilha para o vento não fechar. Mas o que está escrito no Salmo 91? Ah, é porque Deus lá guarda a nossa vida. Só isso? Não. Vamos ler ele inteiro e vamos ter no coração. Amém? Alguma dúvida? Falei muito rápido? Ficou sucinto? Então, na nossa próxima aula, a gente vai ler sobre Romanos, vai dar continuidade nos livros de Paulo, e a gente encerra depois com Apocalipse. Vamos orar para a gente encerrar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos nessa noite pela tua graça, pelo teu amor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através da tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem deixado a nós. Senhor Deus, que nós possamos, Pai, assim como Paulo tem dito, Senhor, vivermos pela fé, Pai, buscando o Senhor todos os dias das nossas vidas. Senhor Deus, não nos deixando contaminar, Pai, por conversas, Senhor Deus, por ideias equivocadas que as pessoas querem criar para afastar Cristo dos nossos corações. Senhor Deus, mas nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nos revestir, Senhor Deus. Pai, que a armadura do Senhor, que está lá em Efésios 6, ela seja real, Pai, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Que nós possamos todos os dias, Senhor Deus, nos preparar, Deus, para o combate, porque é um combate a nossa vida, Pai, porque Satanás, ele não descansa, Satanás, ele não dorme, ele fica o tempo todo ao nosso derredor procurando a quem ele possa tragar. Mas, Pai, todos aqueles que estão firmes no Senhor, todos aqueles que estão firmes na rocha, Pai, eles não serão abalados, eles permanecerão firmes, Senhor Deus, de pé, Senhor Deus, olhando para Cristo, Pai, e buscando todos os dias a santidade. Ainda que o pecado venha, ainda que caia, Senhor Deus, no pecado, cometa ali, Senhor Deus, que veio de tentação, busca ao Senhor, pedindo perdão, se limpando, Pai, através do sangue de Jesus. Pai, que seja assim na minha vida, seja assim na vida dos meus irmãos, seja assim, Pai, na vida daqueles que vão assistir depois, Pai, pela internet. A Ti, Senhor Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Assim como Paulo disse, tudo que for feito, seja feito para a glória de Deus. E o que nós estamos fazendo aqui é para a honra e glória do Teu santo e doce nome. Obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, irmãos. Semana que vem temos mais uma aula, não comigo, provavelmente com o Marcelo.